dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam bons, né? Estejam se cuidando, se estejam fortes, estejam todos bem. Toda a família, felizes e alegres por estarmos aqui na presença do nosso Deus. Mais um domingo para agradecer ao nosso Deus pela semana que se passou, pelos cuidados dele para com a nossa vida, né? Que tudo Deus tem no seu propósito, Deus tem pela sua vontade, né? Estamos felizes por estarmos aqui. Eu estou muito contente. Então, nessa semana, eu estive pensando o que trabalhar, que tema que eu posso trabalhar com a turminha da classe MQV Kids. Eu estive pensando e veio uma palavra para mim, bem pequena, sabe? Uma palavra tão pequena, mas que às vezes traz um estrago muito grande na vida das pessoas. Ela toma uma proporção assim, que às vezes a pessoa ela não se dá conta e acaba fazendo coisas que às vezes tomaram conta dela porque ela não teve no que se refugiar, não teve como ela sair disso. E essa palavra chama-se medo. Quem de vocês tem medo? Eu tenho medo. Sabia que até os adultos têm medo? É verdade. Tem gente que tem medo de tomar injeção. Tem gente que tem medo de cachorro. Eu tenho um pouco medo de cachorro. Tem gente que tem medo de altura. E vocês? Pensem aí. Perguntem aí pro papai, pra mamãe, pro irmão. O que você tem medo? É uma palavra bem pequena, né? Que nós vimos, ó, medo. E se a gente se deixar levar pelo medo, ela se torna grande, sabe? O medo, às vezes, fica enorme. E essa palavra, muitas pessoas sofrem disso, de medo, sabe? Por exemplo, se você não fez, mas já aconteceu de ter derrubado alguma coisa lá da mamãe, ter quebrado, você ficou com medo de levar uma bronca, não ficou? Eu sei que quando eu era pequena, alguma coisa acontecia e eu tinha medo da minha mãe me pegar, né? E olha, dá um puxãozinho de orelha lá. E nesta manhã, eu queria falar com vocês, compartilhar com vocês uma mensagem muito bacana, assim, uma mensagem assim de conforto, uma mensagem que fala aos nossos corações, porque a palavra de Deus é viva, né? Lembra que a gente sempre fala sobre isso? E essa palavra nos garante que, mesmo com medo, as crianças, os adultos, elas podem confiar em alguém. E agora, vocês devem estar perguntando assim, poxa vida, a tia Tânia não parou de mexer com o papel pra lá e pra cá, e dobra aqui, dobra de lá, e formei o que aqui? Um barco. Muito bem, um barco. E a mensagem de hoje vai falar sobre medo e também tem a ver com um barco que está lá. Eu vou marcar aqui para vocês e vocês já vão saber aonde nós vamos encontrar a referência dessa história na palavra de Deus, na nossa Bíblia. Está lá em Mateus, capítulo 8, vocês já podem começar abrindo a Bíblia, 23 a 27. Mateus, capítulo 8, no verso 23 a 27. Não sei se às vezes deve ter ficado ao contrário para vocês, né? A escrita ficou espelhado, como a gente fala lá no nosso aprendizado, né? Quando a gente está aprendendo a escrever. Às vezes as crianças escrevem e fica espelhado. Mas então é isso. Mateus, no capítulo 8, no verso 23 a 27, nós vamos encontrar a
história que nos diz assim: Jesus acalma a tempestade. Vocês já ouviram esse cântico? Então eu gostaria de cantar com vocês também esse cântico, que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vamos lá então? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo na vida agora. Com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem e passa o temporal. Muito bem, crianças. É bom a gente estar relembrando algum cântico que faz tempo, às vezes, que a gente não canta, não é verdade? Então, assim, na manhã de hoje, nós estaremos vendo a história que fala: Jesus acalma uma tempestade. Sabe? Os discípulos não eram crianças, eles já eram adultos, né? E a palavra de Deus nos diz aqui que eles sentiram medo. Será que... tia Tânia, será que é feio sentir medo? Não é feio sentir medo, né? Mas é algo que a gente precisa saber controlar. É algo que a gente precisa saber em quem confiar. E às vezes não, a gente lutar para que a gente não tenha mais o medo, né? Então, medo de altura, como eu já comentei, medo de ter um cachorro, medo de tomar injeção, medo de levar uma bronca quando faz alguma coisa errada, né? Mas é a gente aprender a superar. E a palavra de Deus nos ensina que podemos confiar. Como nós cantamos no cântico agora: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eles tiveram um grande temporal lá, como nós vamos ler aqui agora. Então, é bem importante a gente prestar atenção na palavra de Deus, no que ela nos diz. Vamos ler então? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem entrou no barco? Jesus. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido assim, ó, de um lado para o outro pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Jesus estava calmo. Imagine o barco para lá e para cá, né? A tempestade levando para lá e para cá, sendo varrido para todos os lados. E Jesus descansava. Jesus dormia, estava calmo. Mas os discípulos estavam lá com aquela palavrinha pequena que a gente está falando hoje. Estavam morrendo de medo. Eu imagino se eu estivesse dentro de um barco e, né, uma grande tempestade vindo e varrendo o barco para um lado para o outro. O que será que eles pensaram naquele momento? Nós vamos afundar, o barco vai virar, nós vamos morrer. Nossa, que pavor, né? Continuando na leitura, vai falar assim: mas os discípulos vieram correndo acordar Jesus.
clamavam e diziam: Senhor, Senhor, salva-nos, salva-nos. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Olha a tempestade, o barco vai virar. E tinha trovão, vento, né, relâmpago. Era uma grande tempestade que estava ali. E perguntou-lhes então Jesus. Jesus acordou, olhou para os seus discípulos e disse: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Porque sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus estava dizendo para os discípulos: onde está a fé de vocês? Eu estou aqui com vocês. Olha que o tamanho da palavra fé é menor do que o medo. Vocês perceberam? Medo, 2 sílabas. Fé, uma só. E é maior do que o medo. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos para que eles tivessem e aprendessem a ter fé. Homens de pequena fé, né? Como assim vocês estão com medo? E levantando-se, Jesus se levantou e respondeu e repreendeu naquele momento os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, grande paz. O Senhor se levantou e repreendeu aqueles ventos, aquela tempestade, aquele trovão, e o barco que se sacudia para todos os lados começou a ter paz novamente, porque Jesus estava ali naquele barco e ele tinha dado ordem, repreendido aquela tempestade para que se calmasse o mar. Naquele momento, eu fico imaginando os discípulos. Ai, Senhor, que alívio, né? Que bom que tudo passou. E uns olhavam para o outro assim. Eles se olhavam e ficaram admirados. Eles estavam admirados com tudo aquilo. Eu também, com certeza, ficaria. Você, se estivesse lá naquele barco, também ficaria. E aí eles dizem assim, e eles ficaram maravilhados e dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse, crianças? Vocês sabem quem é? Sabem, né? Eu também sei. Jesus, o filho de Davi, né? Aquele que morreu para nos salvar. Ele nos mostra que a fé, aquela palavra tão pequenininha, é muito maior do que a palavra medo. Assim como os discípulos tiveram medo. Não é verdade que a gente tem medo? É verdade. Eu tenho medo. Na situação, a gente sempre está tocando nesse assunto, porque é o assunto do momento, né? Por nós estarmos sempre só dentro de casa. Quando será que a gente vai poder voltar à nossa vida normal? Quantas pessoas, crianças, estão neste momento em suas casas com muito medo? Olham para fora e só vê tempestade, sabe? E quando a gente tem na nossa vida, na nossa casa, Jesus, nós temos fé que aquela tempestade que está lá fora vai passar. E a gente vai ficar maravilhados. Quem é este que o mar, a tempestade, o medo lhe obedecem? Não é verdade? E nós já sabemos quem é. É o nosso Deus, que mandou seu Filho para nos salvar e que deixou essa mensagem nesta manhã para o meu coração, para o seu coração, para que a gente tenha, que a nossa fé seja maior do que o nosso medo, que a gente possa estar assim, confiantes, tendo realmente fé
que todas as coisas a gente pode, no nome do Senhor Jesus, que Ele pode por nós. Basta nós pedirmos. Olha só, teve a ação dos discípulos. Eles pediram: Senhor, Senhor, nos acode, nos ajude, né? Porque nós estamos com medo. Então, quando a gente tiver medo, a gente vai ter alguém para pedir: Senhor Jesus, nós estamos com medo, nos ajude. E vamos confiar, e vamos ter fé. A nossa fé vai ser maior que o nosso medo. E esta é a nossa mensagem desta manhã que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria deixar no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham fé, crianças, que vocês sejam firmados na palavra do nosso Deus. Saiba que Jesus está aí, no lar de vocês. Jesus está com vocês, está comigo, está aqui. Ok? Então ficamos assim, agradecidos ao nosso Deus pela palavra desta manhã e crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente e até a próxima. Um grande abraço, Deus os abençoe.